Oi, eu sou Karen de Souza e você assiste agora a mais um episódio do Entrevista Branquitude. A mídia ajuda a retratar a realidade, a formar opiniões, e diante desses papéis a gente quer saber como que a branquitude se manifesta na mídia brasileira. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o pesquisador Vinícius Belisário. Oi, Vinícius, obrigada por estar com a gente aqui no Entrevista. Tudo bem, Karen? Eu que Tudo agradeço bem. o convite. Vinícius, então eu gostaria de perguntar sobre alguns aspectos do que você traz para a gente na sua dissertação, né? Você fala sobre a branquitude dissimulada e que ela aparece algumas vezes na mídia. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa branquitude dissimulada que você percebeu e conseguiu colocar na sua dissertação. O que eu chamo de branquitude dissimulada, né, que foi é o que a acepção da palavra, né, literalmente traz, que é justamente essa branquitude que está camuflada, que está escondida, né, e que no final das contas representa aí, enfim, que a gente pode falar depois, mas o racismo, né, mas é o que está escondido, o que não aparece, o que não se evidencia dentro do discurso, das falas, dos conteúdos editoriais e tudo mais. Você consegue trazer alguns exemplos para a gente tentar visualizar situações em que essa branquitude dissimulada se apresenta? Na mídia, bom, então, se a Isso. gente pensar, posso trazer alguns exemplos. Vamos pensar novelas, por exemplo. Quando se cria um roteiro para a novela e num contexto onde a população majoritariamente é negra, por exemplo, e, e dentro desse contexto o elenco dessa novela ele é majoritariamente branco. E E aí a gente releva essas questões e colocamos como se fosse, sei lá, uma manifestação, uma liberdade poética do roteirista, do autor. Sendo que se fosse o contrário, nós não permitiríamos, né? Um outro exemplo, então, um outro exemplo que a gente pode trazer seria pensarmos um formador de opinião, por exemplo, e que talvez se evidencie a manifestação racista dele e ele, sei lá, seja demitido do meio de comunicação e de repente ele pode ser utilizado, como aconteceu já, ele sendo utilizado em uma outra emissora, por exemplo, e discutindo o racismo. Né? Então, quer dizer, a gente vai meio que ocultando essas questões, a gente meio que apaga, a gente acaba utilizando, né, dos negros, né, de uma certa forma, quando lhes convém, mas, de modo geral, quando é para se problematizar ou para ir realmente a fundo nas discussões estruturais, nós não vamos e a gente relativiza, digamos assim. E aí, falando ainda sobre os tipos de branquitude, eu destaquei a dissimulada no início, né, porque é algo que chama bastante atenção e que você gasta bastante tempo falando sobre ela também na dissertação, mas você também aponta outros tipos de branquitudes que foram encontradas na sua pesquisa. Você pode falar um pouco sobre as outras? Então, eu criei algumas categorias, né? Porque como eu estava analisando conteúdos, né, da mídia, de jornalista específico, eu criei categorias para poder enquadrar aquele discurso dele que não enquadrava dentro da lógica que estava estabelecida dentro do meio acadêmico da definição de branquitude, que seriam o que o professor Lourenço Cardoso traça, né? Inicialmente, quando ele aponta que a academia não discute muito a branquitude acrítica, fala-se muito sobre a branquitude crítica. O que seria a branquitude crítica? O indivíduo branco que já se reconhece como branco, que reconhece os seus privilégios e toda a estrutura que o favorece dentro dessa sociedade. Então, esse indivíduo, ele se posiciona de maneira crítica a combater essas desigualdades. E a branquitude acrítica seria aquela dos movimentos supremacistas, né? Ku Klux Klan, os White Powers, essas questões todas. Então, ele diz que a academia não se debruça muito sobre estas questões. E quando eu fiz a análise do conteúdo, né, midiático, eu descobri que o meu objeto de pesquisa ele não se enquadrava nem na crítica e nem na acrítica.
Então ele não se enquadrava dentro desses dois universos. E a partir daí que saiu o dissimulado, porque saiu justamente da forma de dissimulação que ele construía os seus textos, que ele criava as discussões e que ele fomentava as redes sociais justamente para que se criasse uma estrutura de ódio, de crítica em relação às ações afirmativas e outras questões e outras pautas da questão negra. Você estava falando sobre os tipos de branquitudes e tal, e eu queria perguntar para você, né? Depois dessa sua análise, dessa sua pesquisa toda, qual que é o problema de, por exemplo, os jornalistas brasileiros não terem essa noção de como que a branquitude funciona, né? Dos jornalistas brasileiros não saberem o lugar que eles ocupam, sendo que a maioria dos jornalistas brasileiros atualmente são pessoas brancas. Eu acho que isso é extremamente importante, né, de fazer essa reflexão, né, do lugar de onde você está falando, né, do lugar de onde você projeta ali o seu olhar, porque o seu olhar não é o único, né, como nós já falamos aqui. Então, a partir daí, se você não entende que a sua imagem e o que você fala, ela tem por trás milhares, né, milhões, às vezes, de pessoas acompanhando, então você é um formador de opinião. Então, quando você, Karen, está falando aqui, nós estamos te acompanhando e óbvio que você está impactando nas pessoas, você está fazendo as pessoas refletir, né? E toda vez quando você relativiza ou você não observa que o mundo existem outros pontos de vista, que é necessário um equilíbrio, que é necessário trazer esses outros olhares e que às vezes você é o único mediador, né? Às vezes você é a única mediadora ali dessa fala ou desse debate ou dessa discussão. E se você não tem justamente esse olhar de onde você está falando, para saber até em que ponto você vai, em que ponto que você contribui, em que ponto que você não é protagonista, é extremamente importante e relevante. Um outro ponto que chama muita atenção e que você trouxe na sua dissertação também é o medo branco. Como é que o medo branco ele aparece na mídia brasileira? Definindo o medo branco, né, a gente pode falar que é a defesa de privilégios, né, e que ela se manifesta na forma de impedimento. Então, ela vai, de uma forma consciente ou não, né, no caso da minha pesquisa, o medo branco ele é consciente, porque existe um reconhecimento dessa população, a pessoa está numa condição de formador de opinião, tem privilégios, conhece os números, conhece os dados, e mesmo assim ela vai manipulando para fazer com que o senso comum valha, com que a população se utilize desses discursos que já foram derrubados academicamente, já estão nos livros didáticos, inclusive. Então, esse medo branco é consciente, mas existe o medo branco inconsciente mesmo, que é um incômodo de nós olharmos e olho para a Karen e, de repente, você vai ter uma quantidade muito maior de haters na sua página do que uma jornalista branca, sabe? E às vezes, pode ser que não seja, de fato, conscientemente. Ele não está sentindo um medo consciente, mas inconscientemente é justamente esse medo. Poxa, agora uma pessoa diferente daqueles meus está agora me mandando uma mensagem. Por exemplo, tem a história de um garoto, né, que é um youtuber, e que ele tinha um canal, um garoto negro, ele tinha um canal de games. E esse garoto ficou durante meses com o canal sem aparecer. E ele tinha centenas, milhares ali de seguidores. E a primeira vez que ele apareceu, Karen, o que aconteceu? Foi uma chuva dos seguidores dele que acompanhavam os jogos dele e os ensinamentos dele, falando assim, esse neguinho tá querendo me ensinar? Calma, mas você acompanha esse garoto há meses e você não sabia que ele era um neguinho. E a partir do momento que ele passa a aparecer, o medo branco surge de forma inconsciente. Você se manifesta e aí você cria esse impedimento, esse ataque. E ele pode ser de uma forma como os haters da internet, mas pode ser pela arma da polícia, pode ser por um professor na escola que não olha para o seu trabalho de uma forma adequada, ou não dá um momento para você falar. E assim, para encerrar, Vinícius, eu acho que esse link que você faz que é a grande questão, né? Qual que é a importância da mídia entender a relevância que ela tem no combate ao racismo, né? Na manutenção mesmo dessa supremacia, né? Você falou assim, pode ser um menino no YouTube, mas também pode ser um policial com uma arma apontada para mim, para o nosso corpo, né? Qual que é a importância da mídia entender o peso que ela tem na formação do imaginário, na formação da cultura brasileira? Quando a gente percebe que a mídia
dá menos valor para a questão da branquitude de modo geral. Ela já não discute, ela fala do racismo. Então a gente está numa discussão do século XIX ainda, sabe? Do racismo, século XX. E o racismo, ele se refinou, né? Ele vem manifestado de uma outra maneira agora. Ele vem através de uma forma dissimulada. Então, mesmo quando a gente entra no debate da branquitude, que já é muito difícil, então, parabéns para vocês por estarem trazendo essa temática para ser discutida aqui, né, com autores, né, e pesquisadoras extremamente relevantes e importantes. E eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido para estar entre essas pessoas tão né, de destaque. E a mídia, então, se ela não entende isso, ela nem vai entrar nessa discussão da branquitude, e não entrando na discussão da branquitude, ela não vai entrar nem na questão da branquitude crítica, a crítica, e muito menos na dissimulada. Então, quando ela pouco considera a questão da dissimulação que ela promove, de forma indireta e inconsciente mesmo, ela está ajudando o quê? Aquilo que eu coloco, inclusive, na minha dissertação, que é justamente colocar, porque às vezes a gente vai pensar, uma coisa é a branquitude crítica, ou beleza, eu sou uma pessoa branca e eu sou crítico. Outra coisa é a branquitude acrítica, graças a qualquer coisa, mas eu não sou acrítico, eu não sou um supremacista branco. E aí a gente pensa que a dissimulada está no meio, que está entre, e ela não está. A dissimulada, ela é uma forma justamente daquela branquitude supremacista e que criou uma outra forma de se manter no topo, de se manter eliminando, de se manter nas condições mais baixas. Então, ela replica isso. Então, engana-se quem tiver acesso, né, e for discutir questão da branquitude simulada, que ela é isenta, que ela está entre a crítica e a crítica. Não, ela está junto com a crítica, ela é um reforço, ela só é um aprimoramento, um refinamento daquilo que hoje já não calha bem. Não é todo mundo que tem coragem de dizer, nós é white powers, nós somos superiores, né? Então, já não pega tão bem assim. Tá certo, Vinícius. Eu quero muito agradecer a sua participação.